Um caso que assim te vem à cabeça? O primeiro que vem à cabeça é do meu próprio filho. Ah, tá. Né? O Léo, ele tem 13 anos, ele tem diagnóstico de TDAH. Sim. E ele com vários sintomas, sem ter um diagnóstico fechado, eu sem saber muito bem como fazer a suplementação dele, porque eu não sabia exatamente o que ele tinha. Quando foi fechado o diagnóstico, eu falei, agora você se prepare, que você vai ter ali a sua listinha de suplementação. E ele toma 3 suplementos, 3 formulações que eu fiz pra ele, algumas mudanças na alimentação, coisas que eu tirei, coisas que a gente introduziu. E assim, é outra pessoa. Olá, meu nome é Daniel Viola, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Doutor Quem é Você. Hoje nós temos a honra de receber a doutora Daniele, queria agradecer a sua presença. Nós estamos aqui hoje com a convite também da Inove, nós queremos agradecer também essa parceria que fez essa ponte também conosco. E eu queria iniciar hoje o podcast falando um pouquinho dela, mas obviamente que eu vou deixar que ela se apresente um pouco melhor. Nós aqui no podcast Doutor Quem é Você temos toda semana feito entrevistas com especialistas do mercado de diversas áreas. Hoje nós estamos com a Dani, que ela é uma nutricionista, e a gente vai conversar bastante sobre alguns ativos, sobre algumas boas práticas. Ela vai dar bastante dica aqui, responder algumas perguntas que a gente tem. Eu tenho certeza que será super interessante para você que tem mais interesse, tanto você como paciente, mas tanto você também como profissional, e gostaria de tirar bastante proveito dessa conversa. Eu quero te convidar para poder se inscrever no nosso canal, também visitar os outros episódios. Nós recebemos aqui diversos convidados especiais e hoje nós temos a honra de te receber, Dani. Obrigado, é um prazer te receber aqui. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Sempre que me chamam para falar, olha, eu já começo a falar sem nem fazer pergunta, viu? Então, agradeço por trazer esse tema que é tão importante para a minha vida e eu acho que para a vida das pessoas também. Perfeito. Bom, você que já conhece, já acompanha um pouco, você sabe que o nosso podcast é um pouco diferente. A gente está aqui para escutar bastante sobre a Dani e também um pouco de quem é ela atrás do consultório, atrás do jaleco, né? Vamos dizer assim. Algumas coisas, de repente até um pouco da vida dela como pessoal, como Dani mesmo, mas óbvio que a gente também vai falar um pouco sobre a vida profissional. E eu queria começar com uma simples pergunta. Doutora, quem é você? Estamos tentando descobrir até hoje. Se alguém souber, me responda, por favor. Bom, Dani, na verdade, a Dani nutricionista e a Dani pessoa física, elas são uma mistura de coisas. Eu já não consigo mais desassociar Sim. a minha pessoa da minha profissão. Porque nutricionista é quem eu sou. Sim. Genuinamente, eu vejo alguém fazendo uma coisa errada, eu já quero me meter da palpite sem ninguém tá perguntando. Então faz parte da minha vida. E aí eu escolhi, né, ser nutricionista já no último ano da faculdade, de terceiro grau, no terceiro ano, né, no último ano do colegial. E foi a decisão mais acertada de todas, porque eu não me vejo sendo outra coisa. Sim. Então, vamos fazer uma transição de carreira. Eu falei, não, eu não sei fazer mais nada. Eu só sei ser nutricionista. Sim. E por trás da Dani nutricionista tem uma Dani que adora ir em shows. Os meus amigos me conhecem. Legal. Eu sou aquela debaixo do palco. Qualquer show, qualquer coisa, eu tô lá debaixo do palco gritando e fazendo a fila e querendo pegar autógrafo. Eu tenho 47 anos, me sinto com 29. Vou a show de Travis Scott com o filho, vou na boate, vou na rave, vou em qualquer coisa que legal, seja. Essa é nova, eu acho que todo mundo tá surpreso de saber essa daí. Eu sou. Que legal. É a minha dopamina, Sim. né? Então eu só em saber que eu tenho um show, tipo, essa terça-feira que vem eu tenho um show pra ir em Curitiba. Eu já tô feliz desde hoje já, porque eu tenho show, então é a minha... Você vai se preparando já emocionalmente porque você já sabe que vai ter o evento. Exatamente, a dopamina é esse neurotransmissor da antecipação, né? Quando você sabe que vai haver um evento que você gosta, a dopamina já começa a ser liberada. E eu trabalho a minha dopamina periodicamente, comprando vários ingressos de show, acaba um tem outro, eu tô sempre com a dopamina. É bom que ela nunca acaba, né? Não, então nem... você vai renovando. E os shows, então, que não acabem porque eu dependo deles. Que bom, é isso aí. Que bom, muito legal, eu não sabia disso, né? Muito legal saber disso. Eu engano bem. Pode ser, acho que você comenta aí se você tinha uma pista, você que já é seguidor da Dani. Aproveitando, você tinha acabado de falar também sobre que você já decidiu nutricionista já logo no terceiro grau, então você nunca teve dúvida
do caminho que você queria seguir. Como é que foi essa sua jornada ao início? Você pode contar pra gente um pouquinho, né, de forma resumida, o que você, né, teve de um momento assim que te marcou para tomar essa decisão de seguir a nutrição? Da nutrição em si, né? Exato. Eu nem sei dizer, Daniel. Eu acho que já nasceu comigo. Eu sabia que eu queria cuidar das pessoas. Eu dizia, eu quero cuidar das pessoas. Só que eu não queria um ambiente hospitalar, com sangue, com emergência. Eu queria ter um tempo para pensar em como eu posso fazer o bem para alguém. E a nutrição se encaixou direitinho. Antes já havia pensado em ser farmacêutico. Eu falei, não dá. Medicina eu nunca cogitei, porque não era o ambiente que eu gostaria de estar. Sim. E aí, nutrição foi a única opção que me sobrou, e numa época onde nutricionista não era valorizada, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde eu me formei, tinha 10 anos. Então era um curso super novo. Eu lembro que meu pai na época fazia, mas pra quê, né? Nutrição, o que faz? Então nem sabia o que fazia. Entendi. E eu fui mesmo assim porque eu queria cuidar. E eu cuido, mesmo que não me pergunta, eu já tô cuidando, eu sou metida. E qual foi o momento que você percebeu que isso era uma coisa que era promissor? Porque hoje em dia a gente sabe que a nutrição é uma profissão extremamente valorizada. Muitos profissionais e pessoas que já sonham a seguir essa carreira, mas como você acabou de comentar, naquela época não era valorizado. Não. Você fez por paixão ou você fez porque você já sabia que isso no futuro seria valorizado? Não sabia nada. Foi paixão. Porque eu não pensei nisso. Entendi. Era uma paixão que eu queria seguir. Se vai ter profissão, se eu vou ganhar dinheiro. Não sei, não me interessa. Porque eu acho que quando você faz o que você gosta, que é uma coisa bem clichê, né? É verdade. Você faz o que você gosta, você vai seguindo o que é genuíno pra você. Eu acho que o caminho ele vai se abrindo. Eu nunca pensei, vou escolher uma profissão que depois vai ser promissora. Não, nem a neuronutrição também não pensei nisso. Foi tudo o meu instinto mesmo. Sim. E aí a coisa vai fluindo sempre bem. Que legal. Então, eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente realmente gosta de fazer, a questão, principalmente até financeira, de sucesso, prosperidade, ela atrai, porque se você faz aquilo que você gosta, com certeza você vai acabar sendo recompensado por isso, né? Isso. E o meu trabalho, a grande vantagem é o de você diariamente estar fazendo bem para alguém. Sim. Então não é um trabalho onde tem um benefício só para mim, só para uma pessoa. Sim. São muitas pessoas que se beneficiam. Então essa coisa do cuidar, o de ajudar, o de você sentir a dor do outro e contribuir, isso eu acho que é o que mais abre as portas, né? Porque vai criando uma corrente de coisa boa. Com certeza. E, bom, eu vou continuar um pouquinho perguntando sobre o seu início, mas a gente já vai falar um pouco também sobre um pouco da sua experiência de toda essa trajetória. Só uma curiosidade, quantos anos de profissão você tem? Eu tenho 24 anos de profissão. Então você já deve ter tido muita experiência, né, pra contar. É tanta coisa que daria uns 5 livros pra contar de história. Falando nisso, já pensou em publicar um livro? Já estou escrevendo meu livro que legal. Sobre neuronutrição. Muito bom. É isso aí, então fique ligado, hein? Tem previsão para lançar? Eu quero que seja 2025. Tá. É porque a gente faz tanta coisa que às vezes eu não consigo escrever na velocidade que eu gostaria. Mas eu vou me trancar escondido assim, aí eu vou tirar umas férias. Não fala comigo. Um ano sabático para ver se... O livro eu finalizo, é por muita demanda mesmo. Sim, eu tenho certeza disso. Então, quem sabe ano que vem você volta aqui de novo, mas com o livro lançado. Isso. E aí a gente mostra aqui pro pessoal. Vamos profetizar essa realidade. É isso, vou torcer. Você falou também sobre a questão que a Dani Nutri e a Dani pessoa física são a mesma pessoa hoje. O que isso influenciou na prática da sua profissão? Eu pergunto isso porque às vezes a gente sente que o profissional ele é uma pessoa e na hora de viver a vida dele ele é outra. Você acha que o fato de você ser a mesma pessoa em todos os âmbitos da sua vida, isso foi positivo para você, para o seu sucesso profissional como nutricionista principalmente? Foi muito positivo para mim, mas negativo pro povo lá de casa, que eu fico dando pitaco na vida de todo mundo. Então ninguém me pergunta, eu já tô cuidando. Mas eu vivo o que eu faço. Sim. Né? Eu vivo aquilo que é a minha profissão, é a minha vida pessoal. Então não existe a Dani nutricionista que fala pro paciente fazer uma coisa e que faz outra. Não existe isso. Tá.
e muito menos na minha casa. Então, filhos, marido, família, todo mundo entra na onda. E lá na minha casa, alguém adoece, alguém tem alguma coisa, sempre pra mim que ligam. Pais, irmãos, sogros, sogra. Nem que não seja relacionado à nutrição. É alguma Você dor. é a médica da família, né? Isso, Assim. exatamente. Então, pedir exame de sangue, encaminhar qual médico que você tem que ir, analisar o remédio que o médico prescreveu, dar um pitaco, associar com um suplemento. Tudo ali da nossa família, e da família do meu marido me envolve. Sim. E aí eu acho isso muito bom, porque é a Dani pessoa, não é a Dani nutricionista que tá ali. E como é bem eficiente a abordagem, acaba que todo mundo confia em mim, mesmo não gostando muito do que eu tô orientando, não pode comer isso, não pode comer aquilo, comem ou não comem porque sabem que vai ser bom, né? E aí, então, às vezes, ela tá na festa de família, na festa de Natal, é com a Dani nutricionista que eles estão falando, mas é a Dani a única que tá lá. Sim. As pessoas não conseguem mais desassociar. Vamos chegar e falar com a Dani de um assunto aleatório. Não. Vamos falar sempre de alguma coisa da nutrição. Sim. Só as minhas amigas da faculdade, de Fortaleza, que falam assuntos não nutricionais ou de saúde. Qualquer outra pessoa só fala desse assunto comigo. Isso. É o assunto. É. E você falou de Fortaleza, então você é nascida em Santa Catarina, Isso. mas você estudou em Fortaleza e hoje mora em São Paulo. Conta um pouco dessa sua vida. Não, ainda é mais confuso. Tá. Eu sou do interior, sou de Turvo, interior de Santa Catarina. Me formei na Federal de Santa Catarina, em Floripa. Tá. Eu morei 7 anos lá. Ao me formar, aí fui pra Fortaleza. Aí lá fiz meu primeiro mestrado, fiz algumas pós-graduações, fiz uma em São Paulo. Morei 22 anos lá. E agora vim pra São Paulo. Eu tô em Jundiaí há 2 anos. Sim. E é agora que eu tô fazendo outro mestrado, mais uma universidade dos Estados Unidos. Aí a gente faz um mestrado... Caramba, não para. Não dá pra parar. Se parar, dá ruim, né? Não, o parar é retroceder. Sim, você não tem dá. razão. Ainda mais na minha área, que é uma área muito verdade. nova. Sim. E não existe um guideline, não existe um dossiê onde eu siga. Eu mesmo preciso ir estudando e cavocando a informação para criar os meus protocolos de trabalho. Sim. Então eu não posso esperar alguém fazer por mim. O que tem que ser feito, eu tenho que fazer. Sim. Eu tenho que ir na frente. Então eu nunca tenho que parar de estudar. Eu escolhi certeza. fazer outro mestrado ao invés de fazer um doutorado por conta da linha. A linha do que eu estou estudando, eu não encontrei um doutorado nessa linha. Não tem problema, eu vou fazer outro mestrado porque eu quero aprender, não é um título específico, né? Com certeza, é o conhecimento. E você tem algum lugar preferido desses que você já morou? De Fortaleza, Santa Catarina, Jundiaí? Eu amo Florianópolis. Florianópolis? Eu adoro aquela cidade. Gosto muito de Jundiaí. Jundiaí é muito parecido com Santa Catarina. Sim. O interior italiano, né? Mas Florianópolis, né? Eu acho que tudo tem lá. Acho que é unânime, né? Todo mundo aqui... Eu fui uma vez, fazem muitos anos, mas a experiência que eu tive foi muito positiva. Então, acho que justíssima a sua resposta. Floripa merece. Ô Dani, fala pra gente um pouco, eu quero entrar agora, entender um pouco sobre os métodos de trabalho que você aborda, o seu diferencial como nutricionista. A gente sabe que você trabalha bastante a neurosuplementação. Isso. Então eu queria entender, se você pudesse explicar para quem está escutando, qual que é a sua linha de trabalho, principalmente de um tempo para cá. Na verdade, são 2 perguntas, vou reformular melhor. Primeiro, a linha de trabalho que você sempre adotou na nutrição, que a gente sabe que existem várias fontes, né? E a segunda pergunta é com relação a quanto tempo que você trabalha a neurosuplementação. Bom, eu sempre fiz nutrição clínica. Tá. Né? A nutrição clínica sempre foi a minha área de escolha, apesar de ter feito pós-graduação em nutrição esportiva. Eu fiz faculdade de educação física, paralela à faculdade de nutrição. Eu fiz pós em nutrição estética, mas quando eu entrei num curso de especialização em bioquímica aplicada e uma pós de nutrição clínica, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Tá. É o que me identifica. Entendi. E dentro da nutrição clínica eu comecei a estudar, fiz outra formação em bioquímica, e dentro da bioquímica havia uma linha só de neurobioquímica. E aí eu falei, encontrei o neurônio, é aqui que eu fico. Foi uma paixão mesmo. Sim. E aí, depois de ter feito essas especializações em bioquímica, eu fiz uma outra pós-graduação em clínica ortomolecular. E depois fui para psiquiatria ortomolecular. Então, é como se eu tivesse ido para a clínica, da clínica foi para bioquímica, da bioquímica foi para o cérebro. E aí, dentro do cérebro,
você tem 1 milhão de possibilidades de tratamento, né? Dentro de coisas que o cérebro apresenta de disfunções, né? Desde um Alzheimer, um Parkinson, uma depressão, um TDAH, uma fadiga crônica, uma dor crônica. Então tem muitas patologias de sistema nervoso central e periférico. E aí, a hora que eu me encaixei na neuro, eu falei, aqui eu quero ficar. E aí eu registrei uma marca. Eu tenho uma marca, Neuronutrição, é uma marca, um registro, uma patente minha. Eu registrei em 2017. Então, tudo que é de curso com neuronutrição, livro, produtos com esse nome, são meus. A pós-graduação em neuronutrição, a plataforma, é um registro de marca mesmo. Legal. O INPI, dos registros todos bonitinhos. Sim. Então, eu desenvolvo essa linha de estudo, de tratamento dos pacientes e de ensino, capacitando os profissionais para atenderem sob essa ótica. Né? Então, tanto cuido do paciente com esses diagnósticos, quanto capacito os profissionais da saúde, desde nutricionista, médico, farmacêutico, a trabalhar com neuronutrição, com toda a parte de suplementação. Sim. E as plataformas tanto de ensino para quem é da área da saúde e para quem não é. Eu tenho cursos de neuronutrição para quem é leigo e quer aprender como que deve cuidar do cérebro. Não precisa ser profissional e pode fazer esse curso. Pode fazer. Eles têm diversas divisões, tem públicos específicos, curso para cada público específico. Entendi. É com uma linguagem mais acessível. Isso. Eu, por exemplo, que eu não sou formado em nutrição, nem da área da saúde, eu poderia, por exemplo, fazer para conhecimento próprio, né? Tranquilamente. Entendi. Que a gente aprende, né, quais são os alimentos que inflamam o organismo e podem inflamar o cérebro. Entendi. Cuidando da saúde gastrointestinal, da microbiota, que a gente faz um monte de besteira que acaba com a microbiota intestinal e não sabe. Entendi. Né? E aí eu vou ensinando hoje o que o seu hábito, aonde ele pode estar danificando o seu cérebro. E se você já tem um diagnóstico, como você deve fazer para ajudar. Se você tem depressão, que coisa você deve evitar, como que você deve organizar a sua alimentação para tanto prevenir e tratar depressão ou demência. Aí abre um mundo de possibilidades, porque todo mundo tem que se cuidar, né? Eu sei que tem que ter um profissional para poder fazer a sua prescrição de dieta, suplemento, mas uma base do que é saudável para o cérebro, todo mundo tem que ter. Sim. E aí você já vai aplicando os princípios básicos e procurar um profissional para fazer uma coisa mais alinhada, mais profunda. Mas o conhecimento básico todo mundo tem que ter. Com certeza, inclusive até acho que é interessante isso que você está dando acessibilidade à informação. Informação científica com uma linguagem simples. Perfeito, muito legal. E nem sempre tão simples. O povo diz que eu falo às demais. Vezes fala difícil. Volta que eu não entendi. Eu vou pesquisar, fiquei muito interessado em entender um pouco mais sobre isso. Né? Eu achei que era um pouco mais voltado para os profissionais, mas legal que você também tem opção para todos os públicos. Tem, né? Essa demanda apareceu, né? E tem bastante procura? As pessoas Muitas. Se interessam por esse assunto? Muito. Você percebe isso? As turmas de neuronutrição no dia a dia, que eu falo que são para o público que não é da área da saúde, elas tendem a ser maiores do que as turmas de neuronutrição para o profissional. Né? E aí as duas coisas andam em paralelo. Legal. É complementar, né? E você acha que a neurosuplementação, ela é tão fundamental assim? Com certeza. Eu sempre falo assim, até na abertura das minhas palestras, quem precisa de neuronutrição? Todo mundo tem um cérebro. Você não usa protetor solar, você tem uma pele para cuidar, você tem um cérebro para cuidar, você vai esperar o quê? É só porque você não vê o cérebro que as pessoas acham que não tem que cuidar do que tá por dentro. Só o que está externo. Isso, mas as suas emoções, o seu comportamento, o seu sono, a sua disposição, a sua memória, a sua capacidade cognitiva, tudo isso demanda um cérebro bem cuidado para que você execute essas funções de forma adequada. E aí quando o cérebro começa a apresentar alguma queixa, né? Eu tô com um humor deprimido, tô muito ansiosa, não tô conseguindo dormir. A bioquímica do seu cérebro foi alterada por algum motivo. A gente tem que trazer essa bioquímica de volta ao estado ideal, para você se sentir bem. E não tem como fazer isso, Daniel, sem dar os nutrientes corretos. Porque, por exemplo, a deficiência de serotonina é uma das coisas que está associada com a depressão. Então, eu tenho depressão, geralmente o médico prescreve um medicamento para aumentar os níveis de serotonina. Só que o medicamento ele atua sobre a serotonina que o neurônio produziu. Ou seja, o neurônio tem que produzir a serotonina para o medicamento fazer efeito. E aí nós trabalhamos o metabolismo do neurônio, né? O que o neurônio precisa para produzir a serotonina. E é uma série de nutrientes. Aí tem uma série de exames de sangue que são fundamentais para a gente solicitar.
Se estiver faltando algum elemento, tem que fazer reposição para fornecer a matéria-prima para aquele neurônio produzir a serotonina. Outra coisa, os neurônios eles têm uma camada de gordura ao redor deles, uma membrana plasmática neuronal. Ela é uma membrana riquíssima em gordura. E o tipo de gordura que está nessa membrana depende do tipo de gordura que você comeu. Então, se você não tem um consumo adequado de determinados tipos de gordura, essa composição de gordura ao redor do neurônio tem uma modificação. Sim. E a comunicação entre um neurônio e outro ela fica prejudicada. Entendi. Então, o neurônio já não tem a mesma comunicação. Isso vai afetar tanto a parte cognitiva quanto a parte emocional. Uhum. E hoje a gente tem muitos estudos mostrando determinados alimentos, determinados hábitos alimentares como sendo fatores de risco para depressão, para demência, para dor crônica, piorando os sintomas de TDAH. Uhum. E hoje isso tudo é muito descrito na literatura. Sim. Dá pra gente abordar cada paciente, cada caso e trazer muita melhora. Se ele usa medicamento, a gente usa suplemento. Se ele não usa medicamento, usamos suplemento também. O suplemento complementa a ação da medicação e às vezes, dependendo do caso, substitui, sem efeito colateral. Sim. Então tá aí a resposta, né? Para quem não faz uso da neurosuplementação, você precisa fazer, eu particularmente faço. Aqui na Botica Viola a gente trabalha com ativos excelentes, da Inove, por exemplo, e a gente vai falar um pouco sobre os ativos daqui a pouco. Ela vai dar algumas dicas de alguns ativos que talvez você possa procurar com o seu nutricionista ou profissional que te acompanha. E eu sinto a diferença. Eu trabalho, por exemplo, com computador, com marketing, com questões de criatividade, e eu percebo produtividade. Aqui eu estou falando questão de produção, né? Mas eu sei que vai muito mais além disso. Mas eu acho que esses efeitos eles já comprovam quão eficaz isso pode ser para que você considere que está escutando a gente, fazer uma experiência de tomar neurosuplementação, porque isso é extremamente fundamental, né? Exatamente. Sempre tem uma coisa que está faltando para o seu cérebro. Sim. Ou que pode ajudar o seu cérebro a desempenhar melhor uma função. Sim. Então, eu tenho uma memória, ok, mas você pode melhorar a sua memória se você melhorar a produção de energia no cérebro, melhorar a chegada de sangue e oxigênio ao cérebro, Sim. se você aumentar a rede de conexões entre os neurônios, se aumentar a produção de dopamina. Sempre tem um up que o seu cérebro pode dar, Sim. se você der as condições adequadas. É igual, eu faço uma analogia com uma atividade física. Vou fazer um treino de corrida. Você sabe que a sua alimentação no dia anterior interfere no rendimento, performance esportiva. Assim como a sua alimentação, ela também interfere na sua performance cognitiva. Vai fazer uma prova, vai ficar horas concentrado no computador, vai ter que aprender alguma coisa nova. Se o seu cérebro não tiver a química, a bioquímica preparada, você não vai executar aquilo na máxima performance. Um exemplo é de pessoas que não tomam café da manhã e vão para o colégio ou para a faculdade, crianças e adolescentes. Ela tem um desempenho cognitivo pior do que quem faz café da manhã. Sim. Um exemplo assim bem básico, mas mostrando a importância de uma alimentação voltada para a demanda energética do cérebro. O cérebro é o órgão que mais gasta energia. 20 a 25% do carboidrato que você come é o cérebro que gasta. Desse tamanhinho aqui. Uhum. Então é um atleta de altíssimo nível e a gente quer que ele seja altamente performático comendo um monte de besteira. Não tem como. Sim. Não tem como. Sim. Né? Só que a percepção, o cérebro não tá bem. A percepção é, nossa, minha concentração não foi tão boa, eu não lembrei muito bem das palavras. E a gente não acha que tem a ver com a alimentação. Mas tem muito a ver com a alimentação. Não apenas com a alimentação, mas deixa um cérebro mal nutrido que você vai ver como a performance cognitiva vai ser prejudicada. Faz muito sentido isso. E você segue algum tipo de metodologia que não é tão comum na nutrição tradicional? Eu sigo a minha metodologia. Exatamente, essa é a pergunta talvez. Isso. Na verdade, Daniel, o que eu faço? Tudo o que eu faço é baseado em literatura científica. Tá. Eu só prescrevo um suplemento, um ativo do meu paciente, uma dieta, um alimento, se eu tenho evidência científica de que aquilo vai fazer o bem. Entendi. Então eu não faço nada no achismo, nada de moda, eu não acho nada. Eu tenho uma referência científica para trabalhar. Só que a forma com que eu monto os elementos é um raciocínio meu. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um paciente com TDAH. Eu sei que no TDAH eu tenho que aumentar a dopamina e norepinefrina. Então eu vou usar um suplemento que aumente a dopamina e norepinefrina.
E eu associo esse suplemento com um outro raciocínio, que é o quê? Quem tem TDAH também tem um excesso de outro neurotransmissor no cérebro, que é o glutamato. Uhum. Esse glutamato em excesso pode piorar os sintomas. Então, junto com a dopamina, norepinefrina, eu modulo o glutamato. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou montando as pecinhas do quebra-cabeça de acordo com o que eu entendo o que é fisiopatologia da doença. Entendi. E aí eu criei a minha forma de combinar. Porque um estudo fala de uma coisa, um estudo fala de outra, um estudo fala de outra. Eu peguei aqueles trocentos mil estudos e uni num protocolo único, aonde você vai montando todas as pecinhas para aquela patologia. E aí eu digo que eu criei o meu jeito de trabalhar, mas nada eu que inventei. Né? É apenas uma forma de raciocinar. E é algo que antes ninguém fazia. Né? Quando você vê uma nutricionista trabalhando com o cérebro, com neuronutrição, a pessoa, como assim? Né? Porque você tem que entender que a nutrição é só para emagrecer ou para, sei lá, um diabético. Exatamente. Isso. Mas você trabalha a nutrição do cérebro. Do cérebro e do sistema nervoso periférico, né? Para dor, neuropatias. E aí, então, quando eu passei a entender o que essas doenças eram, como a fisiopatologia delas, né, se apresenta, eu falei, então, eu vou tratar isso aqui que a doença é. E hoje a gente tem muitos ativos, né? A indústria, graças a Deus, nos oferece muitas possibilidades de tratamento. Cabe a nós entendermos o que cada coisa faz e o que combina com o quê. Sim. E aí, a hora que você encaixa as pecinhas, nunca dá errado. Não existiu um caso de paciente, deu tudo errado, piorei. Só positivo. Fez direitinho, não tem erro. Sim. E Dani, aproveitando o gancho, você estava falando que não teve nenhum paciente que fez esse tipo de suplementação com algum resultado negativo, só positivo. Você pode compartilhar com a gente algum caso que te marcou desses 24 anos de profissão que você realmente acha que é válido, né? As pessoas saberem da sua carreira? Tem algum caso que assim, te vem à cabeça? O primeiro que vem à cabeça é do meu próprio filho. Tá. Né? O Léo, ele tem 13 anos, ele tem um diagnóstico de TDAH. Sim. E ele com vários sintomas, sem ter um diagnóstico fechado, eu sem saber muito bem como fazer a suplementação dele, porque eu não sabia exatamente o que ele tinha. Quando foi fechado o diagnóstico, eu falei, agora você se prepare, que você vai ter ali a sua listinha de suplementação. E ele toma 3 suplementos, 3 formulações que eu fiz pra ele, algumas mudanças na alimentação, coisas que eu tirei, coisas que a gente introduziu. E assim, é outra pessoa. Sim. Ele tava com muita dificuldade no colégio, com autoestima baixíssima, porque ele tirava notas baixas, ele dizia que não conseguia se concentrar, que a pessoa falava com ele tava lá em Nárnia. E assim, em questão de 1 mês, Daniel, de 1 mês, ele falou, mãe, parece que agora eu tenho outro cérebro. Parece que antes uma cadeira fazia aqui um barulho, alguém chamava, eu não conseguia ler o livro. Agora, quando eu escuto o barulho, eu falo, eu não quero dar bola para esse barulho, eu quero continuar lendo meu livro. Eu consigo escolher não dar atenção a alguma coisa. Sim. E aí, a performance no colégio, a autoestima, assim, de outubro de um ano a março do outro ano, você pensa que está conversando com outra pessoa. E o TDAH, eu digo que não é só uma questão de você ter um desempenho escolar prejudicado, é a sua autoestima. Sim. Ele se sentia inferior aos colegas, porque ele achava que não conseguia ser tão bom em aprender. Se ia fazer uma prova, ele ia nervoso, ficou de recuperação, ele chorava, não vai dar certo. E hoje ele faz a prova e fala, fica tranquilo, mãe, porque eu sei que eu vou bem. É uma questão de autoconfiança. Sim. Isso nele é um absurdo a mudança. Aí fez uma prova de Olimpíada Brasileira de Matemática, aí passou para a próxima fase, só 3 do colégio dele passaram. Então, isso para autoconfiança de uma criança é um absurdo. Não me interessa a nota que ele vai tirar. Me interessa ele sentir que ele tem confiança nele mesmo. Sim. E aí não tem como esquecer, que é o caso que eu vivo todo santo dia, né? E é incrível. Parabéns, muito legal. Uma história de superação incrível e só comprova mais ainda tudo que a gente está conversando. Né? Isso. Muito bom. Obrigado por ter compartilhado com a gente essa sua experiência. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, acho que está todo mundo curioso então para saber que ativo você recomenda, o que será que é o ideal se tomar para ter resultados como esse. É claro que eu sei que isso é personalizado, cada caso é um caso,
Mas a gente sabe que tem um ativo da I9, por exemplo, que a gente trabalha aqui na farmácia, que é o Magtem. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Magtem e também, de repente, algum outro que você acha que é válido compartilhar para quem está nos ouvindo. Uhum. Bom, na formulação do Léo especificamente, a gente eu uso, antes de ir pro colégio, um shake que tem whey protein. A pessoa, nossa, mas ele é um magrelinho, pequenininho, como é que usa whey protein? Aminoácidos que o cérebro usa para produzir dopamina e norepinefrina. Então eu preciso de tirosina, eu preciso de fenilalanina, eu preciso de triptofano para o cérebro produzir neurotransmissores. Sim. Então tem o alimento que ele come, o shake, que tem que ter isso. E ele usa uma mistura de Magtem, que é o magnésio eletronato, que... Aí eu sempre falo para os meus alunos, Daniel, o cuidado na escolha do ativo. Uma coisa é magnésio eletronato, outra coisa é Magtem. Tá. O Magtem é uma molécula patenteada, onde o magnésio está grudado ao treonato. Uhum. É uma dupla. Sim. Quando você compra um magnésio eletronato genérico, é o magnésio aqui e o treonato aqui. Eles não estão grudados, então é outra eficácia. Qual que é a diferença? A diferença é que quando o magnésio está grudado com o treonato, ele atravessa a barreira hematoencefálica e consegue entrar no neurônio com muito mais facilidade. Tá, o treonato, ele dá uma... permeia, ele carrega o magnésio para chegar até o alvo. Então tem uma biodisponibilidade muito maior, uma eficácia muito maior. Sim. Em chegar até o neurônio. E o Magtem, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente pensa no TDAH, porque existe um excesso de neurotransmissor chamado glutamato no cérebro de quem tem TDAH. E esse glutamato, ele tende a piorar a desatenção, a hiperatividade, a ansiedade, a impulsividade. E quando a gente usa o Magtem, como o nível de glutamato cai, ou o glutamato não faz tanto efeito nos neurônios, digamos assim, você tem uma redução desses sintomas. E mesmo pessoas que não têm TDAH, mas que têm ansiedade, e a ansiedade está associada com o excesso desse neurotransmissor chamado glutamato, o Magtem é uma das primeiras coisas que eu acabo escolhendo, porque diminui essa ação do glutamato, que em excesso não é boa. Uhum. E aí eu associo o Magtem com a vitamina B3, eu gosto de uma forma específica, porque a vitamina B3 também é antioxidante, neuroprotetora, e ajuda o neurônio a produzir energia. E coenzima Q10. Então eu gosto de coenzima Q10 dessas mais tecnológicas, né, de nano coenzima Q10, que tem uma biodisponibilidade maior. Vitamina B6, que é usada para produzir GABA, dopamina, norepinefrina. E ele usa também um pouco de L-teanina. A L-teanina dá uma diminuída na velocidade do processamento acelerado que ele tem. E também uso dois fitoterápicos no caso dele. Eu uso o safrim, que é o extrato de crocus sativos, né, um fitoterápico, o que mais tem evidência em redução de sintomas de TDAH. E uso a cúrcuma, mas eu gosto da cúrcuma tecnológica, a cúrcumicel, né, que é uma cúrcuma que tem a micelar, também mais biodisponível. E ele também usa ômega 3. O ômega 3 é básico para todo o cérebro. E no ativo dele, do Magtem, tem também citicolina. A citicolina melhora a comunicação entre os neurônios e melhora a acetilcolina, que é um neurotransmissor associado à memória, por exemplo, tá? A raciocínio, a cognição. E aí são coisas simples, não é nada demais. Também usa vitamina D, tá? A vitamina D de quem tem TDAH é importante que fique pelo menos em 50. Tá. E aí a gente faz essa combinação. Mas se um paciente, eu sempre faço exame de sangue, é importante, se faltar ferro, tem que repor. A baixa de ferro piora a TDAH. O zinco, o selênio, o cobre. Então tem alguns elementos que eu tenho que ver o exame de sangue, ácido fólico, B12. Se estiver em baixa, tem que repor. Tá. Porque a falta deles piora o sintoma do TDAH. Já entreguei o protocolo do Leonardo. Leonardo, te vira que agora tu virou descobrindo o seu segredo. Então, essa é a receita básica para o TDAH, né? Do Leonardo. Do Leonardo, exatamente. Do Leonardo, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Exatamente. Mas o Magtem, eu diria que é geral. É um ativo que... O Magtem e a vitamina B3 são ativos que acabam ali, tendo em sintonia. Com certeza. E você acha que... Então isso entra. Eu ia fazer uma pergunta justamente, acho que você já respondeu. Não existe alguma coisa, tirando esses dois, que seja genérico para qualquer tipo de pessoa. Cada um tem que entender aquilo que precisa para que possa... O que você recomenda, então? A pessoa buscar um nutricionista? Você atende online? Você acha que as pessoas... Sei que você com certeza deve ter a agenda extremamente ocupada, mas o que você recomenda para uma pessoa que está escutando e ela
sente que tem necessidade ou ficou curiosa para ela conseguir ter esse tipo de resultado. Ela não vai, né, por conta própria, prescrever coisas assim. Ela precisa buscar um profissional. O que ela deve fazer? Ela precisa procurar um profissional que trabalhe com neuronutrição, Sim. que tenha uma formação nessa área. Tá. Porque é uma área assim, muito delicada. Não dá para dizer que em 1 hora de estudo, ler um artigo científico já domina o assunto, porque cada paciente com TDAH é uma investigação muito grande para entender o que é que para ele vai funcionar. Então é sim procurar um nutricionista que faça uma investigação específica. Mas eu já vou no médico, ele prescreve minha medicação. Ótimo, mas você tem que associar uma coisa com a outra. O medicamento vai fazer um efeito. A alimentação correta e a suplementação vão potencializar o efeito da medicação. Sim. Ou às vezes até fazer você ficar bem com uma dose mais baixa do medicamento. A neuronutrição, a suplementação não são concorrentes da medicação, são potencializadores. Eles vão trabalhar em conjunto, um não exclui o outro. E um não é melhor ou pior do que o outro. É um quebra-cabeças que os dois juntos vão fazer com que o seu cérebro receba as pecinhas para ter uma melhora de performance. E a questão é que tem que ter uma alimentação específica. Sim. Você pode até estar usando o melhor suplemento, o melhor medicamento, mas se a alimentação estiver inadequada, isso também não vai resolver o problema. Entendi. Por isso que eu falo de um nutricionista, porque é o único profissional capaz de prescrever um plano alimentar. O nutricionista que vai fazer a dieta, horário, o que vai comer, qual alimento a pessoa gosta, não gosta, e entender a demanda. Perfeito. E a suplementação, o nutricionista, ou às vezes o médico, o farmacêutico clínico, né? Tem várias especialidades que podem trabalhar com a suplementação. Mas a dieta sempre tem que estar dentro do combo. Tá. E aí, em algum momento, o nutricionista tem que participar. Perfeito. Faz muito sentido. É isso. Fica, então, essa orientação. O importante é buscar um profissional que consiga te passar essa orientação completa, ou, com certeza um nutricionista, mas precisa entender que é um nutricionista que seja especializado em neurosuplementação, né? Exatamente. Então tá. Bom, a gente falou aqui agora um pouco dos ativos, a gente falou um pouco também sobre algumas experiências. Eu queria agora perguntar também com relação à sua opinião sobre algumas práticas da nutrição, o que você acha, se você acha que faz sentido ou não faz, para a gente poder entender e passar algum tipo de orientação sobre o seu ponto de vista. Por exemplo, queria entender qual a sua opinião sobre alguns tipos de dietas que são mais famosos, como por exemplo, jejum intermitente. Eu sabia que você ia perguntar isso. Sabia? Qual que é a sua opinião sobre? Tenho medo de jejum intermitente. Tá? Porque virou uma coisa genérica, onde a pessoa vai lá, ela para de comer e segue a vida como se fosse simplesmente assim. Não, não é. O jejum intermitente para o paciente psiquiátrico, neurológico, o TDAH, a depressão, a ansiedade, o dor crônico, enxaqueca, é muito complicado. Então, você tem que pegar um cérebro perfeito, um organismo perfeito e fazer um jejum intermitente específico, programado, né? Seria o ideal. Mas as pessoas que não têm benefício no jejum intermitente, ou que o jejum intermitente pode até ser um risco, elas vão lá e fazem. Por quê? Porque elas ouviram que faz bem, ou seja, que emagrece. E a gente tem que entender que jejum, à noite também, nós todos fazemos jejum. Da hora que você janta até a hora que você acorda, é jejum. Esse jejum tem o benefício que a literatura jejum e jejum aquilo. O jejum noturno também é jejum. Sim. Você vai ter os benefícios daquele tipo de jejum. Ou então, se for o caso, não é um estilo de vida jejum. Não existe todos os dias eu acordo e só vou comer a primeira refeição às 13 horas. Não existe isso. Sim. Existe, quando for o caso, um dia específico. Tipo assim, na terça-feira eu vou jantar mais cedo. Então, você faz um dia específico, um jejum um pouquinho mais prolongado, mas em pessoas, pacientes específicos. Tá. Você não deve fazer jejum por conta própria. Gente, se você tem algum diagnóstico neurológico ou psiquiátrico, isso pode ser muito complicado. E os benefícios do jejum, ou de mostrar para o corpo que existe uma restrição calórica, a gente tem diversos benefícios de fazer isso sem colocar o paciente em risco, sem gerar um problema. O paciente com compulsão alimentar, ele faz jejum, aumenta muito o risco de ele ter crise compulsiva. Jejum em quem tem enxaqueca, piora o risco de crise. Jejum em quem tem depressão e ansiedade, piora. Jejum em Alzheimer e Parkinson, não vou nem comentar. Então, não é assim, virou uma moda. Eu tenho medo. Sim. Não deveria.
tá? E não façam assim, pare com essas coisas, gente, pelo amor de Deus. Chega. Eu perguntei porque eu sei que é um tema que as pessoas elas buscam, não sei se você recebe perguntas sobre isso. Todo dia. Então, já tá aí, é uma oportunidade de repente postar esse vídeo, deixar fixado, não pergunta mais. Isso, de uma vez por todas, né? Tá aqui a minha opinião. Exato, mas eu perguntei mais porque a gente entende que a nutrição, ela envolve várias áreas do corpo humano, da vida, e tem vários tipos de metodologias. A gente está falando aqui de uma que é muito importante, que é a neuro, mas eu acho que é legal a gente aproveitar a oportunidade para conscientizar também. Então, Sim. Uma profissional como você trazer a sua opinião, eu acho que é super válido. Então, enfim, fico contente que a gente conseguiu falar sobre esse assunto. E aproveitando, me fala, não sei se você tem uma resposta para isso, mas eu gostaria de entender se você tem um mito na nutrição que você gostaria de quebrar ou se você já está no processo de fazer isso. Tem, pare de ter medo de carboidrato. Ah, legal, Chega. esse é um bom mito. Né? O carboidrato é a base da energia do cérebro. A base, se você perguntar, cérebro, o que você mais gosta? Ele vai dizer de carboidrato. Uhum. Porque é o que ele usa para produzir energia. O seu cérebro, para funcionar, para você pensar, raciocinar, memorizar, ficar bem humorado, ele gasta energia. E essa energia vem do carboidrato. Qual é o problema? O tipo e o tanto de carboidrato que a pessoa come. Então a gente tem os dois extremos. A pessoa come um montão de carboidrato simples, refinado, ou então ela para. Ela faz um very low carb e não come nada de carboidrato. Não, existe a linha do meio. Hoje, em relação a cérebro saudável, a gente fala entre 43% a 59% da dieta trazendo carboidratos com carga glicêmica moderada. Nenhum carboidrato que faça a glicemia subir. Então você come carboidratos que não elevem muito a sua glicemia e eles têm que ser em torno de metade do que você come. Ah, mas eu vou engordar, não vai. Ah, mas eu vou isso, não vai. Se você comer da quantidade certa, você não vai. Sim. Ah, mas eu tenho diabetes, eu não posso comer carboidrato. Você pode, é o jeito de comer, a forma de distribuir, a combinação com outros alimentos é que deve ser organizada. De que quando um paciente que tem diabetes, ele chega e fala, não posso comer carboidrato porque meu corpo não processa o carboidrato, eu diria, não é não comer o carboidrato, é fazer o seu corpo voltar a processar, porque esse carboidrato vai fazer falta pro seu cérebro. Uhum. O seu cérebro não vai ter a mesma performance se você privar ele de carboidrato. Ele consegue usar gordura como energia? Consegue, mas não é a mesma coisa. Sim. É um combustível adicional que não pode ser exclusivo. A glicose é tão fundamental para o cérebro, Daniel, que se você não come nada de carboidrato, seu corpo fabrica. Uhum. Ele pega os seus aminoácidos que compõem o músculo, pega proteínas e transforma em glicose. Sempre vai ter glicose chegando ao seu cérebro, sempre. Quer você tenha comido, quer você não tenha comido. Só que isso não é positivo, né? Não, é ruim que você tem um desgaste. E perde músculo, né? Faz redução de massa magra, você tem redução de imunidade. E os aminoácidos são o que o neurônio usa para produzir neurotransmissor. Só que o aminoácido vai ser usado para produzir energia. A produção de neurotransmissores cai. Então, até mais risco de piora de quadros psiquiátricos, neurológicos, por conta dessa restrição. Uhum. E aí fala, mas aí a pessoa tem epilepsia, tem convulsões, faz uma dieta cetogênica. É um caso extremo. Uhum. É um caso pontual. É uma coisa específica onde uma cetogênica é indicada. E hoje nós nem fazemos a cetogênica raiz. Nós fazemos suplementos que imitam, que trazem uma informação para o seu corpo achar que você está em jejum. Que é a suplementação com TCM, com copos cetônicos. E aí você faz uma mimetização de uma restrição severa de carboidrato. Uhum. Tem como a gente aumentar a produção de copos cetônicos sem colocar o paciente em risco. Tá. É só procurar ajuda, para de inventar. Para de fazer as coisas assim. Desespero, Daniel, desespero. Todo mundo quer ser nutricionista, né? É verdade, né? Tá cheio de nutricionista de YouTube, né? De Google. Nossa, e vão comer o carboidrato de vocês, vão ser felizes e magros e saudáveis e tudo certo. É isso aí. E você, bom, a gente conversou sobre a neurosuplementação, a gente conversou primeiro um pouco sobre você, sobre o seu início, sobre a sua carreira, a gente falou também sobre os ativos que você recomenda, a gente falou sobre a neurosuplementação e agora a gente está chegando já no fim e eu queria pedir se você pudesse dar uma dica para aquele nutricionista ou aquela pessoa que está sonhando em seguir o caminho da nutrição. Que dica que você daria para Dani de 24 anos atrás, quando estava iniciando a sua profissão como nutri?
Ah, é difícil, né? Porque eu nunca pensei em porque eu seria nutricionista. Eu só fui lá e fui. Mas primeiro, se você já está fazendo nutrição, está se formando, e se você quer trabalhar com uma coisa diferente, neuronutrição, ó. Perfeito. Porque aqui na neuronutrição, você vai ver que você não tem muita concorrência. Exatamente. É uma área muito nova e uma área em que tem muita demanda. Sim. As pessoas precisam cuidar da saúde mental, não só quem tem um diagnóstico, mas quem quer prevenir. Hoje nós estamos envelhecendo, então a gente quer ter 70, 80, 90 anos e não ter demência, ter um bom desempenho cognitivo. Então, a neuronutrição faz isso. Então, se quiserem, eu vou fazer um negócio diferente, sair da moda, sair do oba-oba, vou fazer uma coisa que sei que tem que se dedicar, é muito estudo, isso tem que reconhecer, mas que você pega o fio da meada, ó, o céu é o limite, vai para neuronutrição. Então, tem a minha pós-graduação em neuronutrição, a minha plataforma Academia da Neuronutrição, aonde estudar tem. Não fica dizendo, é porque não tem estudo. Sério? Já entreguei de mão beijada pra vocês onde é que tá, né? E se quiser seguir nutricionista não é blogueiro, nutricionista não é tiktoker, nutricionista é profissional da área da saúde. Sim. Tem gente que se forma em nutrição e a meta é viralizar nos vídeos. Não cuidou de ninguém, não atendeu ninguém, não se preocupou com ninguém, se preocupou em viralizar na rede social. Para viver de arroba, viver de sei lá o que. Gente, não precisa fazer uma faculdade de nutrição para isso. Vai fazer, vai ser blogueiro, nada contra, mas não é o nosso papel. A gente hoje, nós profissionais, né, muito embasados em literatura científica, que fazemos um trabalho sério, a gente fica muito preocupado, porque a gente é forçado, às vezes tem uma pressão psicológica, a gente assumir um papel que não é nosso. Eu não tenho que dançar no TikTok, eu não tenho que fazer vídeo que viralizar. Teve uns vídeos meus que viralizaram só para me irritar. Porque veio um monte de gente falar nada a ver com nada. Eu falei, não queria que essas pessoas tivessem visto o meu vídeo, porque não faz sentido pra mim começar a ter briga, começar a ter hater quando você tá colocando uma informação que é necessária. Sim. Né? Então estudem, sabe? Na minha geração, Daniel, é geração de fazer trabalho à mão, de ir na biblioteca estudar, de mergulhar no livro de bioquímica, o Leninger, que é a nossa bíblia. E eu sinto, até às vezes, alguns alunos meus que têm dificuldade com a bioquímica básica, porque parece que a nutrição, ela tá indo por um caminho de muito glamour, muita rede social e tá perdendo a essência. E nós somos nutris raiz, a gente precisa trazer de novo a nutrição clássica, a nutrição científica, porque virou moda ser nutricionista. Sim. E aí o povo quer viralizar. É um saco viralizar, pra quê? Você fez o quê? Viralizou, deu 3 milhões de visualização no meu vídeo. Então eu ganhei o quê? Hater. Pra quê? Eu preferia não ter viralizado. Com certeza, faz sentido isso que você tá falando. A questão é chegar a informação pra quem precisa, né? E acaba chegando pra muita gente que só tá lá pra disseminar ódio na internet. É o que mais tem, na verdade. O povo ranço não é feliz. Vão pro show, tem uma dopamina que você volta feliz. Bom, vamos lá. Finalizando aqui, eu queria fazer um bate-bola rápido, de perguntas rápidas, aí você faz uma resposta. Isso daí a gente está fazendo com todos os convidados, são 4 perguntinhas, aí eu te pergunto, você responde. Medo. E não, nada demais. Para a gente conhecer um pouco mais sobre você, são curiosidades, tá? Então, primeiro, um livro que mudou a sua vida. Livro de bioquímica do Leninger. Minha paixão. Que você falou, a Bíblia dos Nutris. É a Bíblia dos Nutris. Aquilo ali tinha que ter na cabeceira da nossa cama. Então, tá válido, com certeza. Uma pessoa que você admira na nutrição? Eu admiro, inclusive ele é farmacêutico, mas eu aprendi e aprendo muito com ele, que é o Henry Okigami. Legal. Eu tenho ele como uma inspiração. Inclusive foi ele que me inspirou uma das pessoas que me inspirou a seguir na neuronutrição. Inclusive conheço ele pessoalmente, a gente trabalha junto em alguns projetos e eu fico muito feliz de poder trabalhar e ter acesso a uma pessoa que é a minha inspiração, assim. Pra mim ele é um gênio, a pessoa mais inteligente que eu conheço. Perfeito, muito legal. Pesquisem sobre ele. Henry Okigami, um japonês, superdotadíssimo, seu negócio absurdo, inteligentíssimo. Muito bom. Seu prato favorito? Tacacá. Eu gosto de tacacá. Uma comida
indígena. Que é tacacá. Eu comi tacacá primeira vez em Manaus. É uma cuia com uma goma de tapioca, com caldo de tucupi, com as folhas verdes boiando e jambu, a folha de jambu e um camarão assim nadando. É um negócio muito peculiar. Sim. É muito bom. E nutritivo? Deve ser, porque é tudo natureba, sabe? Com certeza. Eu só tomei no final de semana, eu tava de folga, a nutricionista tava de folga, mas é zero aditivo químico, uma comida bem raiz mesmo. Perfeito. E para finalizar, o melhor conselho que você poderia dar para quem quer melhorar a alimentação? Conhecimento é poder. Estudem, entendam, busquem uma informação científica decente, profissionais que não são, né, da moda, profissionais que saibam o que estão falando com evidência científica e estudem, vão atrás de entender o que é bom para você, assim como tentar entender o que é ruim e coloquem em prática, né? Ouviu que uma coisa faz mal? Tira da sua vida. Ouviu que uma coisa faz bem? Chama para perto de você, vai fazendo trocas, vai fazendo mudanças. Porque às vezes a gente tem uma informação, tal alimento faz mal. Quando a pessoa gosta daquele alimento, ela começa a xingar quem falou que o alimento faz mal. Sim. É uma palhaçada, agora quer dizer que eu não posso comer presunto, isso aí quem inventou que não pode comer presunto é um povo besta. Então ela desfaz da informação científica para poder comer o que ela gosta. Sim. Então assim, é o básico. Fez mal, tira. Faz bem, puxa para vocês. Vocês vão ver que em um ano, a mudança na vida de vocês que vai acontecer, tá? Faz a regra, não fica achando ruim, não fica teimando. Só faz sem reclamar. Perfeito. Que é mais fácil. Gente, Dani, queria agradecer pela sua presença, compartilhar o seu conhecimento, sua paixão com a gente. Tenho certeza que agora todo mundo está muito mais ciente da importância da neurosuplementação. Queria convidar que vocês conhecessem as redes sociais da Dani, conhecessem as nossas redes sociais também. E Dani, se você puder olhar para aquela câmera ali e deixar o seu último recado para quem está te escutando, onde que eles podem te encontrar. Bom, gente, para me encontrar é muito fácil. Coloca neuronutrição no Google, vai aparecer eu. Mas meu Instagram, Dani Lodete, é D-A-N-Y. Lodete em algum lugar aqui tá aparecendo, né? Tá, a gente vai colocar. Pronto. E aí também para conhecer um pouco mais do que eu faço, neuronutrição.com.br. Tem o meu site, lá eu coloco quais são os cursos que eu estou ministrando, quais são as áreas que eu trabalho. Eu sempre coloco lá um pouco da minha, né, do que tem disponível naquele momento. YouTube, você vai encontrar o podcast Neuronutrição. Você vai encontrar no Spotify também o podcast Neuronutrição. Colocar a Daniele Lodete no YouTube, aparece a minha cara. Colocar Neuronutrição, Daniele Lodete, vai aparecer eu, gente. Só bota no Google lá no Instagram que você me acha. E escuta o que eu tô falando no podcast, no meu podcast, nas minhas redes sociais, nos meus reels. O que eu trago lá é informação científica. Se eu disse, é porque é verdade. Coloque em prática, É sucesso. Não, tem não, que eu não minto, não. Eu às vezes omito, mas eu não minto, eu não falo mentira. Dani, obrigado. Foi um prazer te receber. Não deixe de conferir os outros episódios. Nós te convidamos para conhecer também um pouco da Dani. E até a próxima. Obrigado, Dani, pela presença. Eu que agradeço, Daniel. Obrigada para você que ficou até o final. Segue, curte, compartilha e vamos juntos. Perfeito.